Lamento te informar, mas este livro não vai acrescentar nada na tua vida, muito menos na história de Angola, porque os escritos desse livro não podem ser usados como fonte histórica, porque não se pode provar nada que está escrito neste livro. Mas também, meu irmão, enquanto escritor, eu vou te confessar uma coisa. O escritor coloca o título de um livro para vender. Hoje em dia, sim. O sinopse, que é o resumo do livro, onde explica o que é que o livro tem, tudo que tem e como é que ele foi escrito, onde nesse livro ele diz que usou-se uma técnica espiritismo que e tal, pode também ser manipulado de formas a passar uma imagem do que não é. Ou seja, quero aqui dizer que possa ser também que este livro tenha mesmo material autêntico, sejam mesmo confissões de Zedu. E o autor utilizou essa expressão para poder desviar a atenção de alguns e de outros. Porque ele é jurista, sabe muito bem que há coisas que não pode dizer, porque senão leva no focinho. Portanto, há aqui duas visões. Ou o escritor entrou ali como primeiro um businessman que quer vender livros, colocou o título, depois colocou uma sinopse enquanto jurista para fugir a... Como é que é, né? Então, portanto, esse livro aqui pode ser completamente descartável para a classe científica ou pode ser útil porque o escritor usou ali algumas técnicas para poder desviar atenções dos outros juristas, por questões legais. Entendes, né? Por isso é que os mais velhos dizem: nunca jogues um livro pela capa. Mesmo assim, eu vou dizer o que é que este livro nos reserva e por que há tanto alvoroço, tanta busca por este livro por parte dos jovens angolanos, ou melhor, de todos os angolanos. Por que está a acontecer? Por que este livro é, nesse momento, o livro mais procurado em Angola? Vamos começar a matéria desta forma. Não, calma aí. Antes, porém, meu irmão, se faz favor, faz um like no vídeo. Inscreva no canal, se faz favor. Ativa o sininho das notificações. Ajuda o canal a crescer, meu. Sem teu like, o canal não vai crescer. Faz um like, se inscreva. Partilha para o teu grupo do WhatsApp, para a tua página pessoal do Facebook, para que mais cidadãos do bem, igual a você, possam ter acesso também a este conteúdo. Agora, já fizeste like? Obrigado. Lançamento do livro Confissões de um Estadista, José Eduardo dos Santos revela a sua história através de mensagens psicografadas. Aconteceu hoje em Lisboa o tão aguardado lançamento do livro Confissões de um Estadista, escrito por Benja Satula. O livro apresenta uma narrativa única baseada em mensagens psicografadas que foram transcritas a partir de uma interação entre o espírito do ex-presidente José Eduardo dos Santos e a médium Solange Faria. Ou seja, as confissões não foram ditas pelo José Eduardo dos Santos enquanto pessoa física viva. Ou seja, são imaginações, espiritualidade. É assim, eu sou homem da ciência, ok? Sou homem da ciência, sou escritor, sou economista, mestre, doutorando em economia. E para mim é ciência tudo aquilo que pode ser provado. O espiritismo, esta comunicação entre a pessoa física e o espírito de alguém, como é que nós podemos provar em ciência? Os psicólogos que depois argumentem, mas enquanto homem da ciência, enquanto uma pessoa ligada ao empirismo, não consigo provar se de facto esse material é autêntico, é científico, pode fazer parte da base de estudos de história de Angola. E o que é que de facto vai acrescentar aos angolanos? Porque são imaginações da doutora Solange. Ponto. Mas por que de facto os angolanos estão todos à procura deste livro? O que é que esse material realmente reserva? Para além de já estar a ser provado que de facto José Eduardo dos Santos não falou diretamente para o autor da obra, mas sim, o autor da obra ouviu as conversações entre a sua esposa e o espírito de José Eduardo dos Santos. Não sei como é que isso funciona, mas é assim, ok? Para os angolanos ficarem bem claros, é que José Eduardo dos Santos, enquanto homem vivo, ok? Com cérebro e coração a bater, não disse nada, não confessou nada, ok? Ponto. Fique bem claro, porque o autor, por acaso, também foi honesto, moralmente falou, foi honesto ao dizer que, calma aí,
Eu não conversei com o José Eduardo dos Santos, mas a senhora Solange, que é das áreas das espiritualidades, falou com o José Edu, com o seu espírito, depois me transmitiu e eu escrevi. Ele foi claro, foi sensato em dizer isso aos angolanos. Agora, os angolanos têm que estar cientes de que a história não foi explicada, contada, confessada pelo José Eduardo dos Santos enquanto pessoa viva, ok? Aliás, os mortos não falam. Portanto, não foi José Edu que falou que está nesse livro, ponto. Aliás, até porque já houve um pronunciamento da ex-mulher do José Eduardo dos Santos sobre o livro, a dizer que está decepcionada e porque, ponto. Por que razão é que os angolanos estão todos, mesmo assim, sabendo, muitos já sabem que de facto o livro não foi dito pelo José Eduardo dos Santos, mas mesmo assim, por que muitos angolanos querem ler o livro, querem ter o livro? Os que já têm o livro não param de publicar textos em redes sociais sobre vai lá, o alvoroço que esse livro veio trazer, sobre as confissões polêmicas que esse livro veio trazer. Porque é que, mesmo assim, os angolanos querem ler este livro, mesmo aqueles angolanos que nunca leram um livro na vida, também querem ler. Eu, por acaso, já recebi imensas mensagens, porque eles sabem que eu sou escritor e andei por Portugal, e portanto mandam para mim mensagens, dizem: Joaquim, manda-me um livro, compra por mim, manda para mim. Muitos que eu não sabem o que é concluir pelo menos uma página de um livro, também quero ler esse livro aqui. Por que será? Vale dizer aqui, bem alto e sublinhado, que o José Eduardo dos Santos deixou os angolanos órfãos de informações sobre o verdadeiro estado da nação, verdadeira história da Angola, verdadeira história sobre José Eduardo dos Santos e o atual presidente, porque porque houveram muitas falas sobre possíveis situações entre o atual presidente e o anterior presidente. Então, depois da sua morte, a forma como o corpo foi tratado, foi discutido, o enterro, criou-se muita informação em volta dos dois líderes. José Eduardo dos Santos foi um homem muito conservador, nunca falou sobre essas questões. O atual presidente, João Lourenço, também é muito conservador, não fala sobre as polêmicas que se levantam sobre as relações entre José Eduardo dos Santos e o João Lourenço. Ele também, uma postura muito conservadora, não fala nada, as pessoas levantam muitos temas, ele não diz nada. O anterior presidente também nunca falava sobre a sua vida privada. Portanto, os angolanos estão órfãos, estão muito de sede de informações sobre a vida privada e a vida política aqui da cúpula do partido de José Eduardo dos Santos e o MPLA. Mas quem são os angolanos que estão tão curiosos que, mesmo sabendo que não têm hábito da leitura, nunca leram nenhum livro, querem ler esse livro? São angolanos. Desculpa, vou dizer aqui. São angolanos que amam a fofoca. Angolanos que amam a fofoca. Quando a pessoa ama a fofoca, ele está disposto a ler textos longos sobre a fofoca, está disposto a ver vídeos longos, assiste lives de 2 horas, 3 horas, porque é fofoca, ele adora fofoca, até porque a fofoca não cansa o nosso cérebro, porque a fofoca não nos põe a refletir, a analisar os fatos. Consumir fofoca é como você assistir uma novela, assistir um filme, assistir um documentário não é antigo, assistir uma série, ok? A ver uma live entre famosos, ler um texto sobre a fofoca entre A e B, tá a perceber ontem? Assim como o autor escreveu um livro a explicar a vida de José Eduardo dos Santos e foi focando na vida interna de Zé Edu, na vida privada entre Zé Edu e o atual presidente. Ele vai focando, mesmo se percebermos os textos que ele vai lançando aos poucos, vai cada vez mais excitando a curiosidade dos jovens angolanos que amam a fofoca. Por isso, o livro vai vender, os angolanos querem ler esse livro porque estão sedentos de informações sobre PR, anterior PR, mas sabem muito bem que estas informações não vão mudar nada na sua vida, mas mesmo assim querem porque amam fofoca. São angolanos que ainda, infelizmente, que muitos infelizmente, têm ambições voltadas à busca de conhecimento muito reduzidas. Quem tem ambições de todos os dias buscar conhecimento não está preocupado em ler um livro que ele sabe que não foi escrito pelo próprio, que sabe que não vai acrescentar nada na história da Angola, não vai acrescentar nada na vida pessoal dele, e é um livro que não pode ser classificado como sendo um livro de material de história, porque tudo aquilo que um PR, como José Eduardo dos Santos, em função da sua história, escrever, tudo que for escrito sobre o anterior presidente que governou durante 27 anos Angola,
tudo que for escrito por ele só vale se for provado cientificamente, porque os angolanos precisam de livro de história sobre Angola. E Zé Du teria dito muita coisa para acrescentar na história, para acrescentar, corrigir, mentir, desmentir a história política e social e econômica de Angola. Os líderes angolanos têm de saber que têm a obrigação de escrever enquanto estão vivos. Líderes políticos, líderes sociais, escrevam enquanto vocês estão vivos, para que quando for embora não venham a surgir estes livros, ok? Que muitas das vezes vêm distorcer a verdadeira mensagem, vêm anular mais uma vez aquela história de Angola que precisa ser contada, porque quando vêm livros como estes, de facto, não foram apresentados pelos próprios, o que vai acontecer? Se amanhã alguém escrever um livro científico sobre a história de Angola em que envolva a pessoa de PR, verão 2 livros e alguns, infelizmente, preferirão ler aquele livro que não pode ser provado em relação àquele livro que pode ser provado cientificamente falando. Logo, chamar aqui a atenção aos atuais líderes que devem escrever, porque a história de Angola precisa ser escrita por aqueles que estão a fazer a história de Angola. Os historiadores aqui são chamados a escreverem tudo o que vem todos os dias sobre a história de Angola, porque amanhã vocês todos vão se embora, alguém precisará saber o que é que aconteceu em 2023, em 2021, em 2022. Quem estuda história, quem se licenciou-se em história, penso eu ter aprendido a escrever história. Ou então só aprendeu mesmo a consumir conteúdo de histórias, eu não sei. Olha, não vou mais me alongar, vale dizer que a lição é esta, líderes nossos devem escrever. Jovens angolanos, busquem, por favor, conhecimentos que agregam, que você sabe do princípio de que agregará valor na tua vida intelectual, social e coletiva. Estamos juntos, até o próximo vídeo, família.